Olá, tudo bem? Sou Paulo Oliveira, canal Interagindo com Cristão, seja bem-vindo em nome de Jesus. Então a gente está dando sequência, esse aqui é o vídeo de número 2, sobre... deixa eu ver aqui. Sobre esse assunto, né, que a gente está abordando, o Gold Complex, o Complexo Industrial da Censura, lá nos Estados Unidos. Não só a censura, né, nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. E nesse vídeo aqui, especialmente, a gente vai estar abordando sobre a influência americana, através da CIA e outras agências americanas, para influenciar eleitores de determinados países. Isso já no passado e atualmente também. União Soviética, na Itália principalmente. Então eles viram que aquilo dava resultado, dava certo. Eleger um presidente que era favorável aos Estados Unidos, que tinha a mesma mentalidade, onde ele ia ganhar dinheiro, né? Então a gente vai ver isso. E de lá para cá eles gostaram da ideia e sempre influenciaram o governo no mundo inteiro, tá bom? E a gente vai estar fazendo leitura, eu vou voltar aqui na estátua de Daniel, é sobre isso. Como já disse, o meu olhar, ele é espiritual, bíblico. Então aqui na visão do profeta Daniel, quando ele estava lá cativo na Babilônia, o rei Nabucodonosor teve um sonho e ninguém conseguia descrever qual o significado daquele sonho. E Daniel estava lá, falou: tem um homem que decifra sonhos. Aí mandaram chamá-lo, e aí o rei Nabucodonosor descreveu o sonho, né, dessa estátua aí. Aí ele falou: olha, isso aqui é estátua de reinos que virão e que já foram. O seu reino, Babilônia é a cabeça, o persa, porque antes da Babilônia era a Síria, né? Era a Síria. Antes da Síria teve outros, tipo o Egito, por exemplo, né? Então, mas aqui na estátua era Babilônia, a cabeça de ouro, aqui os braços, né? Era o reino Pérsia, e aqui na cintura, no quadril, aqui é a Grécia. E os pés é o Império Romano, divide-se em dois reinos, não é? O reino capital em Roma e a outra lá em Constantinopla. E os pés é o que a gente está vivendo hoje. Então a gente está no tempo do fim. Então eu gosto de abordar para falar sobre isso aí, tá bom? E eu quero ler também aqui com você o livro de Apocalipse, capítulo 13. Por que eu abordo? Porque insistindo e repetindo, sobre os tempos finais. Então tudo isso que você vê aqui que os Estados Unidos faz, como que o império, né? Como se fosse o Império Romano, esse império moderno dos Estados Unidos, ele influencia o mundo todo, troca, tira, como eu já falei aqui, na verdade quem coloca reis e tira reis é o dono da terra, que é Deus. E Daniel 2:21, aí ele fala que ele quem coloca e ele quem tira os reis. Mas os Estados Unidos pensa que, né, tem esse poder. Então vamos lá, Apocalipse 13 refere-se a um período, né, de grande engano e adoração da besta, né, uma figura política, poder mundial, anticristão, poder bélico, e ele vai surgir e vai governar todas essas nações. Elas estão brigando hoje, né, politicamente, financeiramente, o comércio, você percebe, né, a coisa está meio esquisita, mas daí vai chegar um ponto que eles vão se unir e dali vai sair o anticristo. Eles vão eleger o anticristo para governar, com mão de ferro. Então é uma adoração global. E todos os que habitam sobre a terra, a adoração, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida, né, no livro do Cordeiro. Quem é que está escrito lá? Aquele que aceitou a Cristo como Salvador, aquele que nasceu de novo, Filho de Deus. Esse tem o nome escrito no livro da vida. Quem não tem, quem não aceitou, quem não aceita Cristo, não está o nome dele neste livro. E esses são os adoradores da besta. Apocalipse 13:8. Quem segue a besta? O texto diz que o mundo inteiro se maravilhou e seguiu a besta. Apocalipse 13, de 3-4. E ele tem autoridade total. Foi dada autoridade à besta, né, pelo dragão. A besta é um homem que vai surgir para governar sobre toda tribo, povo, língua e nação. Apocalipse 13, versículo 7.
o dragão, Satanás, ele que governa o mundo inteiro. O mundo jaz no maligno. Então, qual o papel do falso profeta? Uma segunda besta, falso profeta, religião, fará com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, realizando grandes sinais e prodígios para enganar as pessoas. Essa é a falsa religião, que vai ser uma só para o mundo inteiro. E aqueles que não o adorarem serão perseguidos e mortos, no caso dos cristãos. Aí tem a marca, né? O 666. Será imposta uma marca na mão direita ou na testa. Quem sabe um chip, né? Que o chip é o que controla tudo, é o que faz tudo andar e mover e fazer e acontecer, provavelmente. Sem a qual ninguém poderá comprar. Aí, ó, eu vender. Você simplesmente não vai negociar. Para mim, por exemplo, comprar algum produto na internet, eu que tenho o hábito, né? Eu tenho o meu cartão de crédito, tal, tenho a senha, tal, e se eu não tiver esse sinal, provavelmente um chip, eu estou aqui, tá? Viajando aqui na maionese. Mas eu acredito que seja um chip. Apocalipse capítulo 13, 16 a 17. Então, o contexto geral, a compreensão geral disso, essa adoração é descrita como uma rebelião final contra Deus. Já são rebeldes hoje, né? Então você vê pelos carnaval da vida, o que eles fazem? Onde a humanidade seduzirá, serão seduzidos por enganos, né? Vão submeter ao poder da besta, exceto aqueles que permanecem fiéis ao Cordeiro, né? No caso o Cordeiro é Jesus Cristo. Esses não participarão dessa união aí com a besta. Amém? Então nós vamos ao vídeo. E como eu já falei, a abordagem aqui desse tema aqui, vídeo número 2, eles vão falar sobre as influências que eles exercem sobre as nações. O poder bélico americano, força financeira e política, tá bom? Então vamos ao vídeo. Isso foi em 18 de abril de 1948. O primeiro memorando do Conselho de Segurança Nacional tratava da posição estratégica dos Estados Unidos na Itália e da importância de garantir que o candidato pró-Ocidente que estava concorrendo vencesse o candidato pró-União. Na época, esse candidato estava perdendo por 60 a 40 nas primeiras pesquisas eleitorais. Antes disso, nossos espiões, por meio da Agência Central de Inteligência, começaram as operações na Itália para influenciar essa eleição. E no final, o candidato pró-Estados Unidos venceu. Isso foi considerado um sucesso tão grande por todo o Departamento de Estado e pelo Conselho de Segurança Nacional que propuseram uma nova doutrina, a inauguração da guerra política organizada, para pegar esse modelo da Itália e aplicá-lo em todos os países da The presence of the United States as a leading power in the free world is involved in your work directly. A Agência Americana para o Desenvolvimento Internacional tem uma jogada linguística simpática, pois se lê USAID, então você pensa que se trata de uma organização de ajuda. The people who are opposed to aid should realize that this is a very powerful source of strength for us. It permits us to exert influence for the maintenance of freedom. Em 1967, a USAID já estava pagando forças especiais recrutadas. A CIA dirigiu guerrilhas no Camboja para bancar a construção de suas aldeias. Esse pagamento foi a maneira de fazê-los se juntar ao grupo mercenário da CIA com o financiamento da USAID. Mas a USAID ainda foi mais longe e comprou 2 aviões para eles com o objetivo de transportar armas, narcóticos e suprimentos. Ouvindo isso, as pessoas acham graça e ficam surpresas quando percebem que é sério. Eu sempre digo que quando é sujo demais para a CIA, é entregue para a USAID.
Todas as ações secretas deviam ser aprovadas por escrito pelo presidente dos Estados Unidos, para que nunca mais ocorra uma situação como a das décadas de 1960 e 1970, quando o presidente podia alegar que a CIA agiu sem o seu conhecimento. Mas essa restrição não se aplica à USAID. Ela pode fazer exatamente o mesmo que a CIA faz, sem precisar da aprovação do presidente. The program used cell phone text messaging to circumvent Cuba's strict internet restrictions. At its peak, it drew in more than 40,000 Cubans. However, its subscribers were completely unaware they were using a U.S. government program and giving American contractors their private data to potentially use for political purposes. Perhaps most shockingly, the Cuban Twitter program was not paid for and run by a spy agency such as the CIA. Instead, it was the brainchild of USAID, the U.S. Agency for International Development, best known for overseeing billions of dollars in U.S. humanitarian aid. A origem da Fundação Nacional para a Democracia vem da própria CIA, que pressionou Ronald Reagan por essa estrutura, porque o governo Reagan tinha uma política externa muito ambiciosa. E em 1982, a USAID responde com essa ideia que chamamos de Fundação Nacional para a Democracia. The National Endowment for Democracy is, just as we've been told, more than bipartisan. It's a genuine partnership of Republicans and Democrats, of labor and business. Eram 4 núcleos: o IRI, o MDI, o Centro de Solidariedade e o CIPE para empresas privadas. A Fundação Nacional para a Democracia argumentava que os subsídios eram públicos para demonstrar que não é uma operação de inteligência. Viu, nós dizemos publicamente quais subsídios são de quais grupos. Só que o fato de tornar isso público revelou que a Fundação Nacional para a Democracia tinha um imenso papel na derrubada de governos, e assim que a Fundação declara que você é uma ameaça para a democracia, todos os grupos que ela financia naquele país para a alegada promoção da democracia são para derrubá-los. Você percebe quem é os americanos? Eles falam muito em liberdade, falam muito em democracia, mas é tudo balela. É tudo balela. Eles enganam aí a população mundial, dizendo que ele é o governante do mundo livre, né? Eles têm esse dito, sempre falam nos filmes e aquelas coisas todas, mas são os primeiros opressores, tudo em prol da ganância, do poder, deles estarem sempre por cima de todos. Eles só pensam neles, só eles e mais ninguém, se dane o resto. Esse é o povo americano. Eu estava dizendo que vou repetir, que provavelmente não saiu porque eu não liguei o microfone. Essas falhas acontecem, é complicado. Então eu estava dizendo o seguinte, que eles falam muito sobre os governantes do mundo livre, né? Ele se intitula o cabeça do mundo livre. Então eles ditam as normas da democracia, falam muito de liberdade, mas na verdade não tem nada de democracia, não tem nada de liberdade, são opressores, gananciosos, prepotentes, e só exploram as outras pessoas, é tudo interesse próprio. Eles são assim, só pensam neles, tudo deles e mais ninguém, só papo furado, tudo balela. Foi o produto e o conceito do Departamento de Estado dos Estados Unidos, chamado diplomacia digital, às vezes chamado de Statecraft 2.0. Today's 21st century statecraft is bringing together technology and the talents of our citizens to influence events in ways that previous generations could never have imagined. I am very proud that the State Department is engaging the public here at home and around the world through Facebook and Twitter, YouTube and Flickr. So my message is simple. Please, use the communication
communication tools at your disposal to advance the interests and safeguard the future of our nation. A equipe de planejamento de políticas, por volta de 2006, trouxe um jovem chamado Jared Cohen. Na época ele tinha 20 e poucos anos. E Jared Cohen olha para as pessoas de 40, 50 e 60 anos da equipe de planejamento e diz: por que estamos realizando essas operações pelas embaixadas e consulados dos Estados Unidos e pelas unidades da CIA? Todo mundo que queremos recrutar estão nas redes sociais. As redes sociais podem ser potencializadoras dessas operações. Podemos fazê-las em grande escala, de forma rápida e sem grandes custos. O que aconteceu foi que a USAID, a Fundação Nacional para a Democracia, o Instituto de Paz dos Estados Unidos e os grupos associados da Casa da Liberdade estavam treinando ativistas em toda a Primavera Árabe para que pudessem usar as redes sociais na organização de protestos. A USAID aumentou enormemente as despesas para poder financiar os grupos ativistas. Foram revoluções de Facebook e Twitter que sistematicamente derrubaram governos adversários do departamento. Você percebe? Eles investem nessas grandes empresas aí, que é chamada Big Techs, que é quem? Facebook, que é quem? Google, que é quem? Instagram, o antigo Twitter, que agora é X, e outras lá. Você vê que tem um monte de agentes, a gente só conhece algumas. Essa USA nunca tinha visto falar. Só conhecia a CIA, que opera fora do país, né? Derrubando governos. Então, eles despejam toneladas de dinheiro para essas empresas e influenciar as pessoas. Você entendeu? Usa quem? O algoritmo. Tá? Falsas informações e vai mitigando, vai influenciando a mente das pessoas. E com isso influi nas eleições. Aconteceu aqui no Brasil recentemente aí. Entende? É muito perigoso. E isso atualmente. Acontece atualmente. Quem sabe o que o Trump pode fazer com relação ao Lula? Porque eles estão discutindo aí já há muito tempo. E o Lula prejudicando, de certa forma, os Estados Unidos, querendo acabar com o dólar. O SWIFT já foi, o Galileu, eles criaram uma outra forma de compra e venda entre os BRICS. Enfim, tem as terras raras que os Estados Unidos querem a todo custo, porque eles não têm, e com as terras raras eles fabricam imãs, eles fabricam chips, e só quem tem mesmo em grande quantidade, quem é? A China e o Brasil. E o Brasil está caminhando e gatinhando na tecnologia, né? Sobre esses assuntos. E os Estados Unidos querem isso aí, não tem como, eles vão vir para cima. De Estado de Obama no Oriente Médio e no Norte da África. Esse foi o auge da liberdade de expressão na internet. Se você perguntar a qualquer pessoa do núcleo duro, eles falam da Primavera Árabe como se fosse o baile de formatura do ensino médio, um momento de glória, o baile do rito de passagem escolar. My message to the Tunisian people is I've been following all of you online and watching what you've done, and it's hard for me to imagine anything else that I've witnessed in my life that's more inspiring. Portanto, essa rede é extremamente poderosa e pode determinar a ascensão e queda de presidentes e pode desestabilizar países. So, an extraordinary night of euphoria in Berlin. Within hours of East Germany's decision to let its people go by opening the border to the west, the city erupted in a frenzy of celebration. Eu não acho que os Estados Unidos teriam vencido a Guerra Fria contra a União Soviética sem isso. Eu não acredito que haveria movimentos de liberdade bem-sucedidos na Polônia, Hungria ou em vários países no mundo todo sem esse aparato. Mas tornou-se um atalho conveniente, uma excelente maneira de derrubar qualquer governo que você não goste. Isso ocorreu em 2014, a revolta da Praça Maidan na Ucrânia. Antes de 2014, a Rússia dominava completamente o mercado de gás natural na Europa, porque as empresas norte-americanas não conseguiam competir. Elas não conseguiam competir em preço, porque não existe nenhum
que é algo interessante, esse assunto que está abordando aqui agora sobre a Ucrânia e a Rússia. Eles têm intenção de vender gás para a Europa, porque eles viam que aquilo dava um retorno de bilhões e bilhões de dólares, trilhões de dólares, se eles tirassem a Rússia da jogada. Então eles criaram toda essa situação, empurraram aquele imbecil do presidente da Ucrânia para cima do Putin. Entendeu? Não, vamos colocar eles fazendo parte da UEA, fazendo parte da OTAN. E isso para a Rússia é o fim da picada, porque eles não querem um país com divisa ali com a Rússia fazendo parte da União Europeia. E intencionalmente eles fizeram lá Zelensky, como é que é o nome lá? Presidente, não sei agora. E ofereceram muito de caminhão, muito de investimento e um ano inteiro. Só que a Rússia, não está nem aí, eles vão para cima mesmo. E está vencendo a guerra e aí fizeram o possível e impossível para prejudicá-los comercialmente, né? Que é o que os Estados Unidos gostam de fazer isso aí. Mas não vai resultar. E ele está abordando exatamente isso. Sistema de gasoduto que saia de Houston, Texas, e chegue até a Ucrânia, Alemanha ou Portugal. Bom, se você é uma empresa de petróleo e gás, qual é a melhor forma de conquistar esse mercado? Você usa a Força Militar dos Estados Unidos, usa a CIA, usa o Departamento de Estado americano e absorve um mercado de $1 trilhão sem melhorar seus produtos e serviços. Tudo financiado pelos contribuintes pagando essas políticas governamentais. Então você percebe que através dessas big techs aí americanas e instituições americanas, eles podem derrubar governo, eleger governo, fazer mudanças, influenciando através do Facebook, do Twitter, do próprio Google, do YouTube, entende? Então, no caso do Luiz Inácio Lula da Silva, que é o que está aí agora, na época era o outro presidente, que era a favor. Eles eram meio que de esquerda e conseguiram derrubar o Bolsonaro. E agora está o Lula, que, infelizmente, para ele tem o Trump, que ele pode usar esses mesmos aparatos agora para derrubar esse governo atual. Então, tudo por influência aí do Facebook, do YouTube, enfim, o X e por aí vai. E as instituições que trabalham aqui dentro, nas sombras, sem a gente saber. Então, eu estou gravando esses temas aqui para você entender como é que funciona o mundo. Quem é que está por trás de tudo isso? A gente cansa de dizer quem é que está por trás do STF. Quem é que influencia esses homens que se acham poderosos? Então, são coisas que, para nós, leigos, não entendemos, mas há um poderio muito grande financeiramente por trás de tudo isso. Então, eles derrubam e colocam quem eles quiserem. E aí vamos aguardar o que vai acontecer nessa nova etapa aí. Governamentais, mas precisa ter gente da política no local para fazer isso. Na era Yanukovych, eles assinaram